Continuando, Joana nos diz assim: o ser em si mesmo não é portador de maldade, mas foram as experiências do processo de evolução que despertaram essa face negativa que pode e deve ser corrigida pela aplicação dos recursos do altruísmo, da bondade, da moralidade e da cooperação com as demais criaturas do mundo. No passar, nós vivemos inumeráveis experiências e dessas experiências nós tiramos resultados que não nos induziram à maldade, porque a criatura não é portadora de maldade, ela não tem em si o germe da maldade, mas é o convívio, a luta odierna que faz com que a pessoa se defenda, né? Melhor palavra, se defender, né? O processo de evolução gera prazeres, mesmo no cultivo do mal. No entanto, são transitórios, servindo de medida para a comparação com as conquistas do bem e as alegrias dele derivadas com sabor duradouro. Essa psicologia positiva, proporciona a libertação natural do excruciante padecer que ressuma do ressentimento, desde que o paciente predisponha-se à reflexão, à mudança de comportamento mental, para a posterior alteração de conduta emocional. Desvalorizando o que considera ofensivo, olha que interessante, desvalorizando o que considera ofensivo, em razão da fragilidade de que se reveste esse infeliz conceito, logo descobre o prazer de ser livre, de poder amar sem exigir compensação, de conviver sem qualquer estado pré-concebido de autodefesa. Todos esses elementos lhe dão prazer. Ele vai descobrir a sua liberdade, né? Ele vai perceber como é importante e como é prazeroso ser livre, né? Porque a pessoa que não está presa a estes elementos é uma pessoa pacificada, uma pessoa leve. Ninguém vive a atacar outrem, exceto quando em desarmonia consigo, o que deixa de merecer consideração em face do distúrbio do agressor. Nesse sentido, a mudança de atitude mental e emocional rompe os liames da indução obsessiva, facilitando maior claridade para o raciocínio, então livre dos impulsos dominadores do algoz. Aí já começou a processar o trabalho desobsessivo. A pessoa se sente livre, porque o obsessor é um grilhão, entende? É um algoz, tá claramente explicado aqui, né? Livre dos impulsos dominadores do algoz. Quando ele se sente livre desses impulsos, aí a pessoa começa a ter mais facilidade para logicar, para usar o raciocínio, entende? Para usar a lógica e discernir qual o melhor caminho a tomar, né? Ao mesmo tempo,
a aplicação dos valiosos equipamentos do bem em forma de ações meritórias não somente é gratificante para a emoção, como é compensador de dívidas transatas, de agressões à vida em outras paragens do tempo e do espaço, quando em diferente vilegiatura carnal. Ao mesmo tempo, a pessoa começa a ter, se despertar para as ações meritórias, se dedicar a uma causa, entende? Ocupar o seu tempo com algo saudável, algo que lhe ofereça um despertar, né? Novas portas venham a se abrir. O indivíduo vai lentamente eliminando esses vínculos, essas raízes secundárias que o retinham ao processo perturbador, né? Persistindo, porém, o gravame que compraz o paciente, ele incapaz de recuperar-se, necessitando de urgente socorro psicoterapêutico, proporcionado por outrem bem equipado de conhecimentos ou especializado, a fim de que não se converta em um processo irreversível. Olha a gravidade do caso, não é? Persistindo, porque nem todas as vezes a pessoa se liberta, nem todas as vezes. E muitas vezes a pessoa precisa de uma ação mais eficaz, terapêutica, necessitando de urgente socorro psicoterapêutico, onde a pessoa vai recorrer à psicoterapia, né? Não vamos confundir os processos perturbativos e psicóticos com pura intervenção de entidades obsessivas. Não. Existem as ações dos irmãozinhos infelizes, mas nós não podemos descartar a história da pessoa, da vida passada e da própria vida presente, a fragilidade psíquica que a pessoa se encontra. Então, necessita de um recurso terapêutico especializado. Em qualquer circunstância, porém, deve o indivíduo contribuir com a sua vontade, sem a qual todo o empenho e cooperação de outra pessoa redundam, infelizmente, inócuos, quando não mais desagradáveis para o padecente. Se não houver a mínima vontade do indivíduo, Joana está sendo extremamente objetiva e sincera em dizer que redundam, infelizmente, os resultados inócuos, quando não mais desagradáveis para o padecente. Se o indivíduo não desperta uma gotinha de vontade, fica difícil. Por isso que não adianta ficar bombardeando e pressurizando e impondo terapias. Não, vamos tomar passe, vamos fazer, leva no... Quantas foram as vezes que me deixava eu de boca aberta. O indivíduo estava num processo perturbativo, psicótico, e era levado para o trabalho mediúnico. Ah, meu Deus, a pessoa não tá tendo capacidade de refletir
em torno do seu próprio problema, leva ele numa sala mediúnica, onde lá manifesta uma série de entidades. O indivíduo sai de lá pior do que quando ele entrou. Infelizmente, isso acontece. A pessoa na boa vontade, ela extrapola, ela vai além do limite do ajudar, que aí já é uma ação desagradável para o paciente, né? A pessoa que está padecendo de um distúrbio dessa natureza, ela tem sim que recorrer à assistência, tem que tranquilamente buscar a fluidoterapia, os passes benfazejos, o trabalho dos passes, da água fluidificada, da conversa bem afazeja, amiga, né? Fazendo com que o indivíduo vá usando, caminhando lentamente. A bioenergia, ela é de uma eficácia incomensurável, mas para aplicar na hora certa. Para ser aplicado na hora certa. Então, quero ajudar, vou ajudar, ótimo. Vamos então nos colocar em busca do auxílio, só que de maneira correta, na hora certa, no momento oportuno. Fiquem com Deus, até o próximo estudo. Voltaremos.